Do Colégio Nova Geração, terceiro médio, tudo bem com vocês, pessoal? Vamos dando continuidade na nossa apostila de educação física e vamos estar falando por que nós temos que transformar os esportes nas escolas. Numa outra oportunidade, eu estava falando com vocês referente ao esporte na escola e o esporte da escola, pessoal. Então, vai entrar um pouquinho no nosso quadro da página 13, que vai estar falando sobre práticas esportivas hegemônicas e práticas esportivas na escola. Então, essas práticas esportivas hegemônicas seria o esporte na escola, tá? Então, como é que seria esse esporte na escola? As regras desse esporte são as regras institucionalizadas, né? Essas regras não podem ser mudadas. Então, por exemplo, se eu fosse jogar futsal lá na quadra da escola, a lateral deveria ser cobrada, então a bola bate na parede, ela tem que sair, tem que ser cobrada uma lateral. O tempo da partida tem que ser o mesmo tempo de uma partida oficial de futsal. O número de jogadores não pode ser nem menor nem maior do que o esporte propriamente dito, né? Então as regras não podem ser flexíveis. O espaço é pré-determinado, o material tem que ser oficial, o tempo de jogo pré-determinado e a seleção dos melhores jogadores, dos melhores atletas, né? Já falando um pouquinho sobre as práticas esportivas na escola, as regras devem ser adaptadas pelo grupo, para o grupo, né, pessoal? Para atender da melhor forma possível o nosso grupo de prática. Os times formados de acordo com o número de participantes. Então, se eu tenho 20 participantes, seriam divididos lá, dois times de 10 pessoas. Aí, independente do número de pessoas, seria o número de equipes e o número de cada equipe do time, né? Tá? O espaço físico pode ser adaptado, as regras podem ser adaptadas, os materiais seriam os materiais que nós temos disponíveis na escola, o tempo determinado de acordo com a dinâmica do grupo. Então, por exemplo, na nossa aula de educação física seria de 50 minutos, né? E a participação, né? Tem que ser a participação de todos, independente da sua habilidade, da sua qualidade física, né? Então, todos devem participar, isso é muito importante. Temos um quadrinho na página 13, eu vou estar lendo aqui para vocês, ó. A escola como instituição social pode produzir uma cultura escolar de esporte que, ao invés de reproduzir as práticas de esporte hegemônicas na sociedade, estabeleça com elas uma relação de tensão permanente, num movimento propositivo de intervenção na história cultural da sociedade. Então, esses esportes hegemônicos é importante ter na escola, sim, mas só que o esporte na escola ele tem que ser um esporte de formação, um esporte educacional, né, pessoal? Que é o mais importante pra gente, né? Isso que é o mais legal. Então, dentro desse âmbito escolar dos esportes hegemônicos, pessoal, a gente tem, por exemplo, o futebol, devido à sua popularidade, tá? Então, por ser um esporte mais popular no nosso país, e entraria em segundo lugar o futsal, em terceiro o voleibol. Então, um dos fatores desses esportes hegemônicos serem tão presentes na escola seria a sua popularidade. Um segundo quesito, pessoal, dessa prática somente de futsal, futebol e voleibol também, é a falta de incentivo entre outras áreas dos esportes, né? Tem muitas regiões que só tem aquela quadra ali que tem um espaço, em alguns lugares que tem o poste da rede de vôlei, então isso daí também influencia nas práticas que serão praticadas ali naquele local, né? Então, basicamente, incentivo a prática de outros esportes e o espaço que eles têm, né? O terceiro, e não menos importante, é um pouco mais delicado, né, galera? Seria também a falta de interesse dos alunos em aprender novos esportes. Lamentável esse fato representa uma consequência do segundo aspecto também. Os alunos têm mais noção, mais práticas, mais incentivo à prática dos outros dois esportes, o futsal e o voleibol, devido a também não conhecer outros tipos de esportes. Então, na nossa volta às aulas, pessoal, eu tenho ideias, novidades de trazer coisas diferentes para vocês aí também. Futebol americano, que eu já trabalho com sétimo e oitavo ano, que seria interessante para gente. E outras práticas corporais também, como a ginástica, como nós fizemos na nossa aula
na nossa aula prática, né? Que seria bem bacana para nós, né, pessoal? O que que vocês acham? Então, nessa parte de desenvolver práticas corporais na escola, a escola tem que possibilitar a participação democrática de todos, né, pessoal? Todos os alunos e alunas. Por isso, devem ser feitas algumas transformações, né, na formação original das práticas corporais, a fim de criar condições para que todos possam participar. Então, tem que ter adequação nas práticas para que todo mundo possa conseguir participar, né, pessoal? Isso é muito importante para nós. Então, numa parte importante disso daí também, tem que surgir ideias também de vocês, pessoal. Sugestões, dicas, o que vocês gostam, os tipos de práticas corporais, tipo de esportes que vocês gostam. A gente tem que sair um pouquinho aí do nosso mesmismo e procurar diferenciar um pouquinho as nossas aulas também. Não só as outras disciplinas, mas a nossa também de educação física, né? Então, aguardo dica de vocês aí para nos ajudar. Beleza? Na página 14, pessoal, dando continuidade à nossa apostila, vai falar um pouquinho sobre as práticas corporais e a formação das subjetividades. Então, isso daí, pessoal, indica o seguinte: para a gente poder refletir um pouquinho sobre as práticas corporais e a subjetividade, é fundamental a gente compreender o conceito de hábitos, postulado pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Então, o que ele coloca sobre hábitos é o seguinte, pessoal. Conhecido por ser um dos maiores sociólogos de língua francesa das últimas décadas, é também considerado um dos mais importantes pensadores do século XX. Estou falando do Pierre de Bourdieu, tá? Desde a década de 60, sua produção intelectual abarca uma extensa variedade de temas, sendo referência para o campo das ciências humanas. Seu principal estudo é a investigação dos mecanismos de reprodução das desigualdades sociais. Então, na página 14, ele começa a falar um pouquinho sobre hábitos, que surge então como um conceito capaz de conciliar a oposição aparente entre a realidade exterior e as realidades individuais, né, pessoal? Então, eu entro com as práticas corporais porque elas carregam diversos sentidos e significados relacionados, entre outros fatores, à sua origem, sobre a relação entre juventude e as práticas corporais realizadas em diversos temas, por exemplo, as aulas de educação física. As estratégias e formas da gente ler a realidade e entender o mundo são construídas a partir de definições de identidade, então de hábito também, tá? Mais do que esse recorte generalizado aí do que é hábito, do que é identidade, a gente tem que entender um pouquinho mais sobre essa parte de hábito. Então vou deixar para vocês essa leitura da página 14 e 15 referente à definição de hábito, tudo bem? Mais do que isso, os alunos e jovens eles constroem também a sua subjetividade, identidade a partir de condições de pertencimento a um determinado gênero, etnia, classe social, prática religiosa e orientação sexual, entre outras, né, pessoal? Essas condições de pertencimento, por sua vez, também ajudam na construção desses alunos como sujeitos socioculturais. Importante isso, pessoal. O que nos permite também dizer que não há juventude, mas sim juventudes de vocês, né? A forma como cada um vai estar vivendo, né, pessoal, vai de acordo com as suas características, com a sua formação e o espaço onde vocês vivem, né? Então, de acordo com a leitura que vocês vão estar fazendo sobre o conceito de hábitos, a gente consegue definir que a subjetividade ela é socializada. Tem uma percepção das coisas e nessa forma de ser são influenciadas pelo meio no qual estamos inseridos. Foi como eu falei para vocês, tá? Assim como nossas escolhas são mediadas pela sociedade na qual a gente vive, nosso corpo é moldado pela relação que a gente estabelece com o meio. Então, de acordo com o espaço, com o meio que eu vivo, serão as práticas e o meu corpo vai ser moldado de acordo com isso. Legal? Então, pessoal, nessa aula nós trabalhamos as páginas 13, 14 e 15. Eu vou deixar duas atividades para vocês, ok? Então, lá na página 13, vocês vão estar desenvolvendo para mim o quadro onde fala referente a práticas esportivas hegemônicas e práticas esportivas na escola. Enquanto eu fui falando no começo do vídeo sobre esse quadro, praticamente eu fui respondendo junto com vocês. Então, assiste a videoaula com calma e preenche essa tabela para mim. Legal? E lá na página
15 está falando lá no entrando em campo. Como podemos identificar que o corpo carrega as marcas de pertencimento a determinado grupo social em relação às práticas corporais? Então, como é que a gente vai identificar as características de um certo grupo? Como é que eu sei que eu pertenço àquele grupo? Por exemplo, um pessoal que gosta do skate. Como é que eu sei as características desse grupo? Um pessoal que é do surf. Como é que eu sei as características desse grupo? Legal? Deu para entender essa questão número 1? E a 2. Você acha que existem grupos que estabelecem em função do esporte ou da prática que costumam realizar? Vou ler mais uma vez com vocês. Você acha que existem grupos que se estabelecem em função do esporte ou da prática que costumam realizar? Então, assim, será que, de acordo com a característica do esporte, são formados grupos? Então, praticamente eu dei a resposta aí lendo a questão 1 com vocês, né? Será que, de acordo com o esporte, são formados grupos? Já dei 2 exemplos para vocês aí, hein? E na número 3 aqui, quais as consequências positivas e negativas de pertencer a um grupo? Importante isso daí, legal de vocês discutirem aí. Pensa um pouquinho. Pessoal, fica então aí a atividade da página 13, da página 15, o quadro lá da página 13, e essas 3 questões que estão no entrando em campo da página 15. Beleza, pessoal? Nossa próxima aula, na nossa próxima aula teórica, vou estar falando um pouquinho com vocês sobre subjetividade também, mas só que grupos e a violência. Vou falar um pouquinho sobre os hooligans. Tô pegando alguns vídeos bacanas para trazer para vocês, tá? E na nossa próxima aula será falando sobre isso daí, legal? Pessoal, muito obrigado pela atenção na nossa aula aí. Realizem as atividades. Valeu e até mais, galera!